Amém? A palavra de hoje, gente, as 7 passos da liberdade. Não coloque na sua cabeça aí que é algo mítico aí, essa coisa dos 7 passos. São tópicos só, depois na célula você vai acompanhar ali o resumo e você vai entender. É só a quantidade de tópicos, tá bom? Não tem nada mágico não nos 7 passos aqui para a liberdade. Nós vamos falar sobre domínio próprio. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia aí no livro de Gálatas. Que passagem para falarmos sobre domínio próprio. Eu particularmente amo Gálatas 5, por isso nós vamos ler inteirinho. Amém? Amém ou misericórdia? Todos abriram? Se você não trouxe a Bíblia de papel, você abre no seu celular, na internet, você converta seu aparelho aí, que as coisas já estão sendo anotadas lá no livro da vida. Tem um telão no final, no juízo final, e vai aparecer lá em letras grandes tudo que tem no seu celular. Se você não tiver uma Bíblia, tem todos os aplicativos, mas não tem uma Bíblia, vai ser revelado no juízo final. Amém? Mentira, gente, estou brincando. Bora lá? Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Ouçam bem o que eu, Paulo, lhes digo. Caso se deixem circuncidar, Cristo de nada lhes servirá. De novo declaro a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a cumprir toda a lei. Vocês que procuram ser justificados pela lei, separaram-se de Cristo, caíram da graça, pois é mediante o Espírito que nós aguardamos pela fé a justiça, que é a nossa esperança. Porque em Cristo Jesus, nem circuncisão, nem incircuncisão tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor. Vocês corriam bem. Quem os impediu de continuar obedecendo à verdade? Tal persuasão não provém daquela que os chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Estou convencido no Senhor de que vocês não pensarão de nenhum outro modo. Aquele que os perturba, seja quem for, sofrerá condenação. Irmãos, se ainda estou pregando a circuncisão, porque continuo sendo perseguido? Nesse caso, o escândalo da cruz foi removido. Quanto a esses que os perturbam, quem dera que se castrassem. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Toda a lei se resume num só mandamento: ame o seu próximo como a ti mesmo. Mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não destruírem mutuamente. Por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam, mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti: aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros.
Queridos, essa palavra de Gálatas 5, ela deixa muito claro que nós estamos constantemente em uma guerra entre a nossa carne e o espírito, amém? Todos nós aqui, quanto mais você nega que você não tem batalha, mais cego você está. Porque quanto mais você está com o seu espírito fortalecido, mais você reconhece que a sua carne, ela não presta, ela não melhora, e você precisa submetê-la dioturnamente. Porque senão, se você for por aquilo que a sua carne manda, por aquilo que a sua carne te direciona, não vai ficar legal a sua vida, vai dar ruim, vai ou não vai? E quando nós falamos sobre domínio próprio, nós precisamos entender que o domínio próprio não é algo que a pessoa que é para frente demais precisa ter, porque às vezes é isso que a gente acredita, né? Ah, o fulano é muito nervoso, é muito para frente, é muito mandão, é controlar. Ah, essa pessoa precisa ter domínio próprio. Não, o passivo, omisso, o manso, né, para não falar outra coisa, ele também precisa ter domínio próprio, porque ele está aquém daquilo que Deus projetou para ser. Amém? Amém ou não amém? Porque esse tipo de palavra, geralmente a gente dá um cutucão, né, em quem é muito para frente. Ó, vai falar sobre domínio próprio hoje, você precisa se dominar. Mas aquele que também às vezes deixa a vida passar, não se posiciona, também precisa reconhecer que precisa ter o domínio próprio. E quando Gálatas fala sobre o fruto do Espírito, observa aí na sua Bíblia que não fala no plural, os frutos do Espírito. Logo no começo da minha conversão, ali na minha juventude, eu imaginava o quê? Ah, eu tenho alguns frutos do Espírito e eu vou conquistar os outros. Vamos lá. O fruto do Espírito é amor, alegria, esses eu tenho. Paz, paciência, não tenho. Amabilidade, tenho. Bondade, tenho. Fidelidade, tenho. Mansidão, tenho. Domínio próprio, não. Então faltam uns 2 aqui, mas logo 3, sei lá, um pouquinho mais. Se for um pouquinho mais crítico, talvez metade. Mas aí, a gente tinha a ideia o quê? Bom, eu vou conquistar, eu vou melhorar, Não, fruto do Espírito é um fruto. E aí nós entendemos que essas características são como gomos. Imagina uma poncã, uma mexerica, que é um fruto que tem vários gomos. Então, ou nós temos o fruto do Espírito, ou nós não temos. Ok? Só que aí quando nós vamos lá para João, esse livro de João 15:4, diz assim: eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Ele corta todo ramo que estando em mim não der fruto, e poda todo aquele que der fruto, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como um ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira e vocês os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu permanecer nele, esse dará muito fruto. Pois sem mim vocês não podem fazer nada. Se alguém não permanecer em mim, será como um ramo que é jogado fora e seco. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. O meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos do meu Pai, e permaneço no amor dele. Tenho dito essas palavras para que a minha alegria esteja com vocês, e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este: amem uns aos outros como eu os amei. Ninguém tem amor maior do que aquele que dá a própria vida pelos seus amigos. Vocês são meus amigos se fizerem o que eu ordeno. Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o Senhor. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo que eu ouvi
do meu Pai tornei conhecido a vocês. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi e designei para que vão e deem fruto, um fruto que permaneça, a fim de que o Pai dê a vocês o que pedirem em meu nome. Este é o meu mandamento a vocês: amem uns aos outros. Então, a conclusão que eu chego aqui é, mesmo que a gente tenha a compreensão de que nós precisamos mudar o nosso jeito, mudar o nosso caráter, passar por uma metanoia, uma mudança de mente, nós não conseguimos fazer isso se não formos um galho totalmente conectado à videira. A palavra do pastor Edinho hoje na ceia foi muito, né? A gente até poderia ter ido embora naquele momento, que estaríamos já, né? Todo mundo assim, né? Com a cabeça. Já deu, né? Já entendi a palavra do dia, já podemos ir embora para casa e começarmos a semana com a palavra da ceia. Porque é isso, nós não somos chamados para vivermos um relacionamento, por exemplo, aos domingos. Quando nós estamos na videira, nós estamos fincados ali, nós somos um galho, nós não saímos dele. É como se Cristo não fosse uma visita de domingo nas nossas vidas. Ele está em nós o tempo todo, o tempo inteiro, né? Isso faz toda a diferença. E quando nós falamos sobre o domínio próprio, o primeiro tópico dessa mensagem, ele é inclusive o primeiro passo de muitos métodos. Sabe aquele método, o NA, que é o Narcóticos Anônimos, o AA, que é o Alcoólicos Anônimos, até o método SOUL da nossa igreja, que é o método ali de cura. Ele fala que o primeiro passo para mudarmos alguma coisa é admitir. Então, se você está aqui, você ainda não admitiu que você precisa do fruto do Espírito e do domínio próprio, essa palavra ela nem vai encontrar lugar, sabe? Aquela terra seca que nada penetra, que a semente pode cair ali, ela vai esturricar e não vai germinar, não vai acontecer nada. Então, a primeira coisa que nós precisamos é admitir. Admitir algo é você movimentar essa terra aí do seu coração, da sua mente, para você receber uma informação que vai transformar a sua vida. Amém? Então, o primeiro passo desses 7 para a nossa liberdade é admitirmos. Gente, não existe vitória sem esforço. Nós precisamos nos esforçar. Assim como eu disse no início, né? Algumas pessoas precisam se esforçar para ter o domínio próprio, para se conterem, silenciarem. Outras precisam do domínio próprio para poder se posicionar, para poder colocar as coisas nos seus devidos lugares, a sua família, o seu trabalho, no lugar onde eles devem estar, a igreja, o seu relacionamento com Deus. Às vezes nós precisamos de coragem para colocarmos as coisas no lugar. Lá no livro de Tiago 1,14 diz assim: cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então, se sua predisposição é para algum tipo de pecado específico, você vai ver que todas as vezes que você estiver diante desse problema, você vai ser arrastado por ele. Você vai ser, sabe, atraído. E assim, tem coisas que parecem imã, não é? Eu costumo dizer que hoje, um dos maiores desafios de toda a humanidade é o aparelho de celular. Nós somos totalmente dependentes do celular, é ou não é? Algumas pessoas menos, outras mais, mas todo mundo tomou agora uma dependência desse aparelho. E aí quando você diz assim, não, eu sou livre, eu faço o que eu quiser, eu fico no celular o tempo que eu quiser, pronto, você está preso. Você não é alguém livre, você é um escravo de um aparelho. Se você vai sair e não consegue deixar o celular em casa, sem que você tenha pelo menos uma reação fisiológica de ansiedade, você já está escravo desse aparelho. Porque para quem aqui é da época do orelhão, nós estávamos lembrando esses dias, né? Quando nós saíamos para viajar, às vezes nós tínhamos que ligar para avisar os pais onde nós estávamos, e os pais ficavam meio que fazendo cálculo, né?
bom, agora é para eles estarem na cidade tal, eles vão parar para abastecer, vai pegar a ficha, vai colocar no orelhão, vai avisar rapidinho, ó, chegamos na cidade tal, aí cai a linha, né? Aí o pai sabe que você está ali, daí a pouco, hoje nós temos o quê? Um rastreio em tempo real, os meus filhos saem, o Charlton sai, eu já sei onde eles estão, não atende o telefone, eu vejo, está lá no campo de futebol, está tudo tranquilo. Nós temos uma segurança numa coisa que é agora, dessa geração. E quando nós estamos aprisionados nisso, nós não somos pessoas livres, somos pessoas aprisionadas. Questões relacionadas, por exemplo, à comida, bebida, vícios, jogos, não é? Existe uma liberação, não vou nem entrar nesse assunto agora, mas existe uma questão química relacionada aos vícios, que nos aprisionam, no celular também, dopamina, não é? E aí tem vícios que também nos aprisionam e nós ficamos presos, não só psicologicamente naquilo, mas também fisicamente. Sexo, todas as coisas relacionadas. Como tem gente descalça aqui, eu vou usar o termo coisar. Já entendeu, né? Entendeu o descalço, entendeu o coisar? Então tá bom. Tem uma pirâmide que chama Pirâmide de Maslow. Esse autor, ele coloca numa categoria as necessidades humanas. E aí lá na base da pirâmide está alimento, água, sono. São coisas que o ser humano não vive sem. Nós precisamos disso para sobreviver. Questões instintivas, né? No meio está o coisar, fisiológico, né? Depois nas outras partes da pirâmide, tem a questão da necessidade da estima, do pertencimento, né? E que o coisar também faz sentido, mas lá na base da pirâmide, tem uma necessidade fisiológica, química, hormonal, que seu corpo tem, meu corpo tem, de todo mundo tem. Tanto que quando está desregulado, você tem problema nessa área. E aí quando nós temos problemas em estarmos escravizados nesta área, gente, não dá para bobear, não dá para se submeter àquilo, não dá para achar que é normal. E é uma área que tem muito tabu, então a gente demora para pedir ajuda, a gente demora para falar sobre o assunto, a gente demora para pedir socorro, não é? Então, nós tivemos recentemente um seminário sobre sexualidade com os jovens, e eu e o Charlton ministramos e falamos sobre isso. Tem coisas que não dá para você ficar mexendo com fogo, sabe? Não dá para ficar brincando. Da mesma forma que não dá para você ignorar que você é um ser humano e que tem essas necessidades e que precisa se organizar, que precisa fazer a coisa certa, do jeito certo, na hora certa. Então, depois que nós admitimos, né, que precisamos mudar alguma coisa, precisamos submeter a nossa vida a uma mudança, a metanoia. O segundo passo é deixar o passado para trás. Filipenses 3, 13 e 14 diz assim, ó, irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Então, se você está aqui na igreja, é porque você já ouviu o chamado, você se familiarizou, eu não sei qual é o nível da caminhada cristã que você está, mas você está aqui, porque você veio ouvir falar sobre Cristo. Ninguém te convidou para uma palestra, você veio para um culto, amém? Então, você já entrou nesse caminho aí. E aí, quando vamos conhecendo a Cristo, e cada vez que nós, e eu agora quero dizer que conhecer a Cristo e caminhar com Cristo não é só estar aqui na igreja, é ter a sua Bíblia aberta todos os dias, é buscar o entendimento sobre a palavra, sobre os princípios, entender o que Ele está falando. Além disso, a questão do Espírito Santo falando com você, manifestando a glória dEle sobre a sua vida. Você vai percebendo que algumas coisas não fazem mais sentido para a sua vida, você tem que deixar para trás. E aí, quando nós ficamos ruminando coisas, até que fizemos de errado, pecados, tem coisas que a gente tem vergonha, que a gente praticou, que fez, que falou, pecados, e essa é a forma correta mesmo de lidarmos com o pecado, sentirmos vergonha, nojo, repulsa dele. Mas não dá para você ficar também sujeito
há uma ação de Satanás que é a acusação. Então, às vezes, ele nos aprisiona, né, num pensamento de acusação. Olha, você fez isso, agora você precisa pagar pelo que você fez, para você não tem perdão, agora tem consequências e tal. De fato, o pecado tem consequências, mas se nós focarmos naquilo que Satanás está falando de forma acusatória, nós invalidamos a cruz de Cristo. E a cruz de Cristo tem um efeito, e na minha opinião, muito maior e muito mais poderoso que o pecado. Foi para isso que Cristo veio, para nos redimir, para nos perdoar, para nos transformar, para nos libertar. Então nós precisamos nos apropriar. Você encontrou Cristo no seu caminho, reconheceu Ele como seu Senhor e Salvador. Agora, esse plano de salvação precisa fazer sentido, ele precisa ter poder, ele precisa ter autoridade na sua vida. Você se arrependeu, admitiu que tem um problema, confessou, reconheceu, agora toca a vida. Eis que tudo se fez novo, as coisas velhas ficaram para trás, e o Senhor tem coisas maravilhosas. Esse conceito, né, de que uma vez fracassado, sempre fracassado, gente, isso é demoníaco. O Senhor, Ele pode sim nos erguer. Pode ser que às vezes a gente passe por várias experiências na mesma área, 10, 11, mas lá para a 15ª, com certeza alguma coisa vai acontecer, em nome de Jesus. Não existe nenhum problema que dure para sempre. Aliás, não existe nada que dure para sempre. O momento bom acaba rápido, o momento ruim também acaba rápido. É uma questão de onde você está na roda gigante da vida. Uma hora a cadeirinha está aqui embaixo, outra hora a cadeirinha está lá em cima, e assim vai. As coisas vão passar. Deixe o passado para trás. Não tenha pena de você mesmo. Entenda que o biotônico Fontoura, ele veio para te fortalecer. É ruim, é difícil, mas ele te fortalece. Em Romanos 8:37 diz: mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Você quer mais do que a vida de Paulo? Gente, ele foi um perseguidor, matou cristão. De repente ele está lá morrendo pela causa do Evangelho. As coisas mudam, o jogo vira. Isso é algo que nós todos já vivemos. Você já viveu uma virada de jogo? O jogo virou agora. Eu estava perdendo, mas agora o jogo virou. Em terceiro lugar, discuta com os seus sentimentos. Você já se olhou no espelho e falou assim: mas pelo amor de Deus, hein, criatura? De novo? Você está nessa? Você já se olhou no espelho e foi honesto com você mesmo? Assim, fez uma conversa honesta com você? Conversas duras com você mesmo e fala assim: onde você vai parar? Você está fazendo o mesmo caminho, você já sabe onde esse caminho vai dar. É sério que você vai permanecer nele? É sério que você vai continuar nisso aí? Não é? Dependendo de como é a sua luta aí, você vai olhar e falar assim: mas não dava para ter se controlado mais um pouquinho? Não dava para ter segurado a onda mais um pouquinho? Depende de como você é, a área que você precisa lutar e vencer. Talvez você tenha discutido com as suas emoções, seus sentimentos assim: tu é um pamonha mesmo, né? Não conseguiu levantar e botar um ponto final nisso? Vai deixar isso acontecer até quando, seu omisso, permissivo? Nós precisamos às vezes olhar para o espelho e falar para a gente mesmo o que é que nos aprisiona. Lá em Romanos 7, 19 e 20 diz assim: pois o que eu faço não é o bem que eu desejo, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que eu não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. 1 Coríntios 10, 23 diz: tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Existem tantas coisas que são para o momento da sua vida. Eu comentei de manhã, né, que a minha vida foi muito difícil. Eu aprendi, não vamos romantizar esse negócio de ser guerreiro não, tá, gente? É bonito só a história contada, mas quem vive não é nada fácil não. Aprendeu a ser guerreiro, aprendeu a se defender sozinho, aprendeu a se virar, isso tem um custo emocional altíssimo. E depois, na caminhada cristã, não tem outro caminho. Jesus vai olhar para a sua vida e vai falar assim: agora chega, eu já entendi, você sabe lutar, parabéns, até aqui eu te acompanhei, mas agora deixa comigo, vamos viver agora como filha.
agora eu entendi que você é uma boa serva, uma boa guerreira, uma boa soldado, agora vamos desfrutar do papel de filha de Deus. A coisa mais difícil para mim tem sido ser filha. A coisa mais fácil para mim foi ser guerreira, foi ser soldado, foi ser o que arranca a orelha do soldado. Isso é muito fácil para mim. Entrar numa briga e ficar no embate por 4, 5 horas, com o pé nas costas eu faço. Mas me calar e deixar Deus me defender e cuidar de mim é o meu desafio. Essa é a minha luta. Talvez você foi super protegido, você tem dificuldade de se posicionar. Estamos juntos na mesma luta aí, só que com coisas diferentes. É uma mesma moeda, 2 lados diferentes, é ou não é? Porque quem não consegue se posicionar, talvez por N motivos, estou usando aqui a superproteção, mas pode ter sido por N motivos, trauma, sei lá o que, você não consegue pôr limites nas pessoas, as pessoas não... Mas nós precisamos discutir com os nossos sentimentos e entender até onde é para irmos e até onde é para pararmos. Porque senão a gente acaba perdendo às vezes um tempão da nossa vida, fazendo tanto uma coisa quanto outra, e empacados ali, não passamos, né, de fase, não mudamos a série. Creia que você pode mudar. 1 Coríntios 10, 13, não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. Todos vocês passam por coisas da humanidade, eu passo por coisas da humanidade. Todos nós estamos sujeitos a enfrentarmos a nossa humanidade, a nossa fragilidade, a nossa vulnerabilidade humana. E Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape para que o possam suportar. É possível mudar. Ele nos ajuda. Joel 3,10 diz assim: diga ao fraco, eu sou forte. Às vezes nós confundimos, né? E falamos, diga ao fraco, eu sou forte. Não é esse o sentido. É diga o fraco. Você que é fraco, diga, eu sou forte. É você contar para si mesmo, é contar para o seu cérebro que você vai conseguir, que você é forte, que você é capaz, que você vai dar conta. Amém? 1 Coríntios 10, 13, na parte B, diz assim: Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Eu me lembro que na nossa juventude, meu sonho era, lá na juventude, né? Era arrumar um trabalho, né? Ir embora logo de casa, para eu ter paz, morar no apartamento, sozinha, quieta, e ter minimamente vida social. Até me lembrei disso esses dias lá na nossa célula. E aí, aos 16 anos, eu com esse sonho, né, todo organizado na minha cabeça. A primeira oportunidade, ó, eu rapo daqui, como diz lá em Minas, eu vou vazar na braquiária, eu vou morar sozinha no apartamento pequeno e eu vou viver uma vida de casa para o trabalho, quieta, sem interferência social, sem muito vínculo com ninguém. Com 16 anos eu começo a namorar o Charto. Não precisa nem falar, né? Deu tudo o contrário. Tudo ao contrário. O Senhor, depois que eu fui resgatada pelo amor dEle, da conversão, o Senhor fala assim, ó, você não tem condições nem de sonhar. Ó, seu sonho, baseado, pautado em trauma. Pelo amor de Deus, menina, eu tenho coisas grandiosas para a sua vida, vem cá que eu vou te mostrar. Aí começamos a namorar, compramos um terreno no Jandaia, né, Charles? Pagava aquele carnê ali, ó. Às vezes a gente dividia o suco na lanchonete, a vida na igreja, tudo a ver, né? Vida solitária, do trabalho para casa. E a gente vivia ali em comunidade, sempre vivemos em comunidade com os irmãos da igreja e a casa sempre cheia. E tivemos filhos e temos muitos amigos, até os cachorros criam rápido lá em casa, o cachorro é pai presente, pensa. Falei, como que pode, né? Eu sei que tem a questão instintiva do animal, a cachorrinha era praticamente uma adolescente, pegou uma cria, né? Mas o cachorro ser um pai presente, de ficar ali em volta, sabe? O Charlton que falava, não quero cachorro nessa casa. Aí eu escuto ele, ô peta linda do pai, tá difícil amamentar? Às vezes tem tanto estímulo lá em casa, e eu me lembrei desse sonho, né, antes da conversão, por conta disso, que eu falei, Senhor, eu só sonhava em viver em silêncio, sem muito contato com a humanidade.
Olha quanto estímulo tem nessa casa, quanto barulho, é o cachorro latindo, os meninos brigando, gritando e correndo e batendo bola na parede. Nós não sabemos sonhar. Nós temos uma dificuldade, porque às vezes os nossos olhos estão com as lentes dos traumas. A gente não consegue nem ter uma esperança. A Bíblia fala que Jesus é a nossa esperança. Então, quando você deposita a sua esperança nele, você vai vivendo e ele vai te apresentando algo que você nem conseguiu imaginar, de tão maravilhoso que é. Em quinto lugar, fuja das suas áreas de risco. 1 Coríntios 7:5, a parte B também diz assim: para que Satanás não os tente por não terem domínio próprio. Então, sabe aquela pirâmide de Maslow que eu falei? Nós temos necessidades ali fisiológicas, necessidades psicológicas, de estima, de pertencimento, de segurança. Mas algumas coisas, quando nós somos submetidos a situações de estado de alerta, de emergência, sabe? Nós precisamos entender que não é um lugar para que você fique. Os celulares agora têm essas mensagens, esses tempos agora a gente tem recebido bastante, né? Sinal de alerta, vai ter chuva forte, vai ter ventania, vai cair energia, enfim, nós recebemos esses sinais. O Espírito Santo te avisa. Comigo é sempre assim. Todas as vezes que eu me lasquei foi porque eu não escutei. Mas que ele fala, nem que for como se fosse um sininho lá no fundo batendo assim, ó, presta atenção, ele fala. Ó, não se meta, não se envolva, não fique nessa mesa, não escute essa conversa, não prolongue essa conversa, não faça esse negócio, não faça essa aliança, não namore essa pessoa. Gente, a gente tem sinais sim, fala a verdade. Depois da coisa passada, a gente entende que nós não ouvimos e obedecemos o Espírito Santo, mas que ele sempre sinaliza uma área de risco, que nós estamos entrando numa área de risco, ele sinaliza. Efésios 4:27 diz: não deem ao diabo a oportunidade para tentar vocês. 1 Coríntios 15:33, as más companhias estragam os bons costumes. Às vezes, você vai querer ir para um lugar de conforto, mas preste atenção, o lugar de conforto para o passivo, para o omisso, é o quê? É o esconderijo. O lugar de conforto para o que é para frente, para aquele que não tem o domínio próprio no sentido de não conter as suas emoções, sua ira, a sua raiva, é o quê? É o campo de batalha. Então nós precisamos compreender para onde é que nós devemos ir e de onde às vezes nós temos que sair. Tem pessoas que até nos trouxeram para a igreja. Às vezes é alguém que você admira demais, mas não é por conta desse vínculo ou que você precisa se submeter ao pecado. Você não precisa ficar em roda de escarnecedores. Esses dias explicamos para as crianças o que é estar à mesa dos escarnecedores. Às vezes você não falou nada, mas só de você ter ficado quieto, você se omitiu. Só de você não ter pelo menos demonstrado a sua insatisfação com aquela fofoca, não ter se levantado dessa mesa, você já se posicionou. A omissão é um posicionamento, sabia? 6. Dependa do poder de Deus. 2 Coríntios 13:4 diz: pois na verdade foi crucificado em fraqueza, mas vive pelo poder de Deus. Da mesma forma, somos fracos nele, mas pelo poder de Deus viveremos com ele para servir vocês. 1 Pedro 1:5, mediante a fé, são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação, prestes a ser revelada no último tempo. Sem o poder de Deus, sem estarmos na videira, nós não teremos nenhum poder espiritual. É estando nele que nós conseguimos ter aquilo que precisamos para vencermos a questão do fruto do Espírito e o domínio próprio principalmente. Em sétimo lugar, deixe o Espírito dirigir a sua vida. Eu quero que você se coloque de pé. Gálatas 5:16 diz assim: vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne.
quando nós temos esse relacionamento que o pastor Edinho tanto falou e tão bem expressou aqui no momento de ceia, quando nós temos esse vínculo de que você não é mais o dono de si mesmo, mas alguém manda em você, o Espírito quem te conduz, Deus é quem te conduz, você se sujeita, se submete a Ele, nós vamos perdendo a necessidade de satisfazer a nossa carne. E aí quando caímos, quando satisfazemos a nossa carne, o que vem é um arrependimento, é um pesar, porque eu fiz isso. Porque quando nós escorregamos, nós sentimos até saudade daquilo que estávamos desenvolvendo com Deus, porque o pecado nos afasta de Deus. E aí todas as vezes que nós não temos o domínio próprio, lembre-se, tanto para mais quanto para menos, quando você não consegue se posicionar como Deus quer que você se posicione, você se afasta da presença e isso gera uma saudade muito grande. Então às vezes esse vazio que você tem, que parece que não é preenchido, essa insatisfação, essa dúvida, essa dor que parece que não cessa, ela vai ser sanada a partir do momento que Jesus não for mais uma visita no seu ser, Ele fizer morada em você, Cristo estiver em você. Gálatas 5,17 diz assim: pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, o Espírito é contrário à carne, eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Nós temos uma promessa aqui: você não satisfará os desejos da natureza humana. Observe que não diz que você não terá esses desejos. Mesmo pessoas cheias do Espírito Santo ainda vão ter desejos carnais. Mas quando você entende esse princípio, você não mais satisfará os desejos da sua carne. Você vai se submeter ao que o Senhor tem para a sua vida. E quando nós às vezes olhamos para a nossa vida e vemos que a nossa vida está uma bagunça, de fato às vezes está mesmo uma bagunça, porque nós priorizamos o que não deveríamos priorizar, nós abrimos mão, nós temos um pensamento aquém de nós mesmos do que o próprio Deus tem, ou então além. Hoje a gente passa, sabe, a gente se perde por um fio de cabelo. A vida é andar em cima de um fio de cabelo. Se você pende para um lado, você entra na autocomiseração, você não se valoriza, mas se você parte para o outro, você entra num território de arrogância, de prepotência, de autossuficiência. Nenhum desses extremos são bons. E não é muito difícil cair para esses extremos. Como eu disse, o caminho não é largo, ele é estreito. É muito fácil. Nós às vezes até, sabe, com características de crente, entrarmos em questões de autossuficiência, de arrogância. Quando você entende essa palavra, quando você, enquanto ouvia essa palavra, já sinalizou aí no seu coração: olha, essa área, realmente, olha, esse desejo da minha carne aqui, ela é incontrolável, eu não sei mais o que fazer. Já tomei remédio, eu não sou contra não, tá? Sou psicóloga clínica, não tenho nem nada contra, nem terapia, nem remédio, nem nada. O que eu quero dizer é que você precisa usar as armas certas para o tipo de luta que você está vivendo. E que o Senhor, Ele é soberano sobre as nossas vidas. E aquilo que as coisas que são limitadas não alcançaram. A ciência é limitada, ela não está acima de Deus. Quando nós descobrimos alguma coisa, é porque algo existia, Deus já sabia, porque foi Ele quem fez todas as coisas, e nós descobrimos: olha, descobri aqui uma nova substância. Então a ciência, ela é limitada. As teorias são limitadas. As práticas humanas são limitadas. Mas o poder de Deus não é. Amém? O poder de Deus não é limitado na sua vida. Então eu quero te convidar agora
se render mesmo, sabe? Se você não reconheceu a Jesus como seu Senhor e Salvador ainda, gostaria que você viesse aqui à frente, nós vamos fazer essa oração com você. Se você está afastado dos caminhos do Senhor, venha também, nós vamos orar com você. Os pastores estarão aqui, a intercessão também. E se você precisa de ajuda em oração, você não precisa dar detalhes não sobre qual área você está lutando, mas você pode colocar diante do Senhor, diante do altar. Quem me conhece sabe que eu sou super vergonhosa também para vir aqui à frente, mas eu também entendi que quando nós estamos presos em situações que às vezes nos aprisionam, o que nós precisamos é fazer um exercício de dar um passo e sairmos do lugar onde estamos. Então, vir aqui à frente não é algo, sabe, trivial. É uma representação de você estar saindo do lugar onde você está preso para viver uma libertação jamais experimentada por você mesmo na sua vida. Então, eu quero te convidar a orar. Se você também não quiser ficar onde você está, mas seja verdadeiro, seja, sabe, muito transparente com o Senhor agora. Pai, nós nos submetemos agora ao Teu senhorio. Nós cremos que o Teu poder está acima de todas as coisas, o Teu nome está sobre todo nome. Nós submetemos agora o nosso coração pecaminoso, a nossa carne que não melhora, as nossas, Pai, predisposições ao pecado, as coisas que se repetem nas linhagens familiares, os fenômenos que se repetem, Pai, desde os nossos bisavós, avós, os nossos pais. Nós submetemos agora, em nome de Jesus. Nós cancelamos agora a repetição desses ciclos da nossa vida, da nossa família, da vida dos nossos filhos, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, revela, Senhor, se estamos, Pai, talvez submetidos a um pensamento de que não estamos pecando, pessoas que talvez não encontraram pecados, eu peço que o Senhor agora amoleça esse coração e essa mente. É impossível estarmos diante de um Deus poderoso e não reconhecermos a nossa falha, a nossa fragilidade, o nosso pecado. Pai, nós cremos que o Senhor tem dado um tempo de longanimidade. O Senhor tem esperado pessoas, o Senhor tem chamado, o Senhor tem dado segundas, terceiras, quartas chances, mas muitas vezes estamos aprisionados, somos reféns da nossa própria carnalidade. Nós declaramos libertação sobre as nossas vidas agora em nome de Jesus. Nós declaramos agora em nome de Jesus o espírito reto, uma mente sã, em nome de Jesus, Pai. Toca agora as pessoas que o Senhor está dando chances e chances e chances, para que se rendam, para que saiam do lugar de apatia, de frieza espiritual, de falta de intimidade com o Teu Espírito, Pai. Em nome de Jesus, toca-nos agora, Pai. A minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre. O meu caminho é do Mestre, minha esperança é do Mestre. A minha vida é do Mestre, meu coração é
esperança é meu mestre. A minha vida é do mestre. O coração é do meu mestre. O meu caminho é do mestre. Minha esperança é meu mestre. Na solidão da vida eu pude perceber o quanto Deus me ama. As ondas grandes vêm tentando me arrastar pra longe da presença. Na solidão da vida eu pude perceber o quanto Deus me ama. As ondas grandes vêm tentando me arrastar pra longe da presença. A minha vida é do mestre. Meu coração é do meu mestre. O meu caminho é do mestre. Minha esperança é do mestre. Eu quero declarar sobre a sua vida a nova vida em Cristo, que está declarada ali em Efésios, no capítulo 2. Talvez você chegou aqui morto e nem sabe que está morto. A palavra de Deus diz assim: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo a vontade da nossa carne, seguindo seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Pela graça, nós somos salvos. Pela graça, nós somos salvos. Aleluia! Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus. Amém, aleluia. Pai, nós recebemos agora a graça que o Senhor derramou na cruz. Nós damos uma palavra de ordem agora nesses ciclos que se repetem, de pecados, Pai. Muitos irmãos, muitos de nós vivemos o mesmo ciclo há anos, caímos nas mesmas situações, cometemos os mesmos erros, causamos as mesmas dores a nós mesmos e àqueles que amamos. Nós damos uma palavra de ordem agora que esses ciclos não se repetirão. Pela graça, pelo amor do Senhor por nós, por cada um de nós, nós nos apropriamos agora do poder da cruz, da morte de Jesus, que levou sobre si todos os nossos pecados. Nós submetemos agora o nosso ser ao Senhor. Declaramos, Pai, onde havia omissão, negligência,
timidez. Nós declaramos em nome de Jesus coragem. Que os seus filhos sejam fortes e corajosos, audaciosos em tua palavra. Nós declaramos, Senhor, sobre a destemperança, sobre a ira, sobre a violência, sobre a agressividade, em nome de Jesus, uma submissão ao teu Espírito, que é manso e humilde, que é justo, mas que não é altivo, que não é arrogante. Em nome de Jesus, Pai, cuida dos teus filhos, cuida de cada família aqui representada. Existem pessoas aqui que precisam tomar decisões importantes. Seja o Senhor o direcionador, aquele que vai dar clareza, aquele que vai dar a direção, que vai dar o sim, mas que também vai sustentar o teu filho a dizer o não, que vai colocar limites, que vai se sujeitar ao Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos por esse tempo, por essa palavra tão transformadora para as nossas vidas. Declaramos uma semana de paz, que o amado Espírito Santo esteja sobre a vida de cada um de nós, de cada um dos meus amados irmãos. Conduza-nos para uma semana, Senhor, em tua presença, em nome de Jesus. Que o Senhor te guarde, te acompanhe, te leve em paz e em segurança, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Solidão da vida, eu pude perceber o quanto Deus me ama. As ondas grandes vêm tentando me arrastar pra longe da presença dele. A minha vida é coração é do meu mestre, o meu caminho é do mestre, minha esperança é do mestre, a minha vida é do mestre, o meu coração é do meu mestre, o meu caminho é do mestre, minha esperança é do mestre. Vem sopra em mim, quero ser o teu